Olá, olá, tudo bem com vocês? Meu nome é César. Seja muito bem-vindo a este humilde canal. Eu desejo a você uma excelente noite de sábado. Seja muito bem-vindo a este humilde canal. Receba aí o meu mais cordial e sincero abraço. Você de todo o Brasil. É um imenso prazer contar com sua presença nesse canal. Neste vídeo, eu gostaria de falar sobre o reino de Deus. Gostaria de explicar, né? Vamos examinar e entender quando que esse reino se manifesta. Qual foi assim a principal evidência de que esse reino se manifestou? Porque, segundo a visão futurista, né, eles ainda imaginam que o reino de Deus ainda é algo futuro, é algo que ainda se manifestará. Isso por conta da deturpação que a tradição religiosa ela fez, né? Ou seja, ela trouxe uma outra perspectiva acerca desse reino. Porque Jesus, né, quando interrogado pelos fariseus acerca de como esse reino chegaria, Jesus ele diz, né, que ele respondendo à pergunta dos fariseus, ele disse que esse reino ele não iria se manifestar de uma forma física. Ninguém ia falar, ei-lo ali ou ei-lo aqui. Né? O reino de Deus ele está no meio de vós. Então esse reino a qual Jesus responde, né, aos fariseus, o reino de Deus, ele seria algo então que se manifestaria de forma espiritual. Então, por conta disso, a tradição religiosa ela inculcou na mente das pessoas de que esse reino ele se manifestaria de forma física. Ou seja, Jesus teria que voltar fisicamente a esta terra e estabelecer um reino. E aí sim, todos viveriam em paz eternamente. Mas as Escrituras, ela não apresenta algo dessa forma. Então, nesse vídeo, eu gostaria de estar falando com os senhores acerca do reino. A forma de como esse reino se manifestou. Como ele se manifestou e qual foi o acontecimento que ficou marcado para sempre a manifestação desse reino. Tá certo? Então você que está aí, hoje eu vou usar a Bíblia Almeida, né? Essa Bíblia aqui, ó, Almeida. Acho que essa aqui é a Bíblia Thompson, né? Hoje eu estarei fazendo uso, no decorrer desse vídeo, usarei esta Bíblia. Então, você que está aí, vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 3. Vamos aí. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Então aqui aparece a figura de João Batista, né? João Batista dando início ao seu ministério. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então essa era a mensagem de João Batista. Então aqui nós vemos a primeira menção do reino dos céus. João Batista, há quase 2000 anos, chamou o povo ao arrependimento, porque o reino dos céus estava próximo, né?
Era essa então a mensagem de João Batista. Então agora nesse vídeo, nós vamos ver em que consiste esse reino dos céus. Em que esse reino consiste e quando foi que esse reino se manifestou. Porque a tradição religiosa, eles ainda acham que esse reino irá se manifestar. Esse reino irá se manifestar quando Jesus voltar e acabar com o planeta Terra, né? Transformar essa Terra num paraíso. Será que é disso que as Escrituras falam? Será que a perspectiva da tradição religiosa concernente ao reino dos céus é exatamente isso? Então aqui, João Batista, ele faz um pedido, né? Tanto é que o verbo aqui, ele está no imperativo. Então ele chama o povo ao arrependimento. E aí depois, né, você vê que ele explica o porquê o povo deveria se arrepender. O povo deveria se arrepender porque o reino dos céus estava próximo. Não é isso? Então, a proximidade desse reino deveria fazer com que o povo se arrependesse. Era esse o pedido de João Batista. Então, aqui, o que nós podemos entender aqui nessa passagem? A chegada do reino dos céus, ela era algo bom, né? Mas, por trás disso, havia algo, o quê? Havia algo ameaçador. Por quê? Porque o reino dos céus, ele haveria de chegar. Mas esse reino, ele seria precedido pelo juízo de Deus. Ou seja, antes desse reino se manifestar, o juízo de Deus deveria acontecer. E foi exatamente isso que ocorreu. Então, a chegada desse reino, o juízo de Deus que se manifesta antes da chegada do reino, foi um divisor de águas. Não é isso? Então nós vamos falar um pouco mais acerca desse juízo que se manifestou naquela geração. O juízo que veio sobre Israel. Só que antes disso, antes de nós falarmos do juízo de Deus, que haveria de se manifestar antes da manifestação do reino, nós devemos entender de que forma essas pessoas se arrependiam. Porque João chamou essas pessoas ao arrependimento. Mas o que essas pessoas deveriam fazer para demonstrar o arrependimento? Olha só, vamos ler nesse mesmo capítulo o versículo 4 em diante. Mateus capítulo 3, versículo 4 em diante. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. Então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a região circunvizinha ao Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então está aqui. A mensagem de João era chamando o povo ao arrependimento. Ao arrependimento por quê? Porque o reino dos céus estava próximo. Então essas pessoas
demonstrando, né, o arrependimento dos seus pecados e acatando a mensagem de João, o que essas pessoas faziam? Elas confessavam seus pecados e eram batizadas por ele no Rio Jordão. Então era isso que as pessoas faziam. Então esse batismo em água era um batismo simbólico, porque por meio desse batismo as pessoas estavam demonstrando o quê? Elas estavam demonstrando crer na mensagem de João. Elas estavam demonstrando acreditar na mensagem de João e na proximidade da chegada do reino. Então, essas pessoas eram batizadas por ele. Agora, olha só uma pergunta. João Batista, ele estava o quê? E quem foi ao encontro dele foi toda Jerusalém e toda a Judéia. João Batista aqui, ele batizava gentios? Obviamente, não. A mensagem de João Batista foi para todo Israel. Haja visto que no vídeo passado, né, um vídeo cujo título é Os céus e a terra já foram incendiados, parte 2, naquele vídeo, eu falava um pouco sobre a vinda do Elias, conforme está lá no livro de Malaquias. Então, Elias, ele deveria vir e ele se manifestaria antes do dia do Senhor. Então, João Batista, ele era aquele Elias. Então, João Batista, o trabalho dele foi justamente esse. Ele anunciou a chegada do reino e chamou o povo ao arrependimento. E aí, claro, para demonstrar esse arrependimento, as pessoas eram batizadas por ele. Então, ou seja, os gentios, eles não entram aqui. Os gentios não eram batizados por João. E uma outra coisa, no sistema religioso, quando as pessoas vão se batizar nas águas, o pastor, ao batizar a pessoa, o que ele diz? Quais são os dizeres? Ele diz o seguinte: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que João Batista, quando ele imergia as pessoas na água, ele falava essa coisa? Ele falava esses mesmos dizeres? Obviamente não, né? João Batista não falava isso. As pessoas simplesmente confessavam os pecados e eram o quê? Imergidas no Rio Jordão. Agora, continuando, no versículo 7, olha aí o que João Batista diz. Mas, vendo ele, muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes. Disse quem? João Batista disse aos fariseus e aos saduceus: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha isso, gente. João Batista censurando os escribas e fariseus, né, os religiosos da época. Então, ou seja, esses fariseus e esses saduceus, eles não compareciam a João no intuito de serem batizados. Como toda Jerusalém, né, e toda a Judéia, elas estavam indo ao Jordão, esses homens aqui, eles foram lá no sentido de curiar, eles estavam sendo curiosos, eles queriam saber o que estava acontecendo. Ou seja, toda aquela agitação em torno de Jerusalém e da Judéia, então eles compareceram. Só que eles não foram lá no sentido de batizar, eles foram no sentido de espionar. Então João Batista diz isso a eles, né? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, estava determinada uma ira futura.
Só que esse futuro aqui seria um futuro da além de 2000 anos? Será que essa ira futura ainda vai se manifestar? Ou essa ira se manifestou dentro daquela geração? Que ira futura seria essa que João Batista está aqui mencionando? Olha só, vamos rapidamente ao livro de Malaquias. Veja lá, vamos ao livro de Malaquias. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como o restolho. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Então, quando João Batista menciona que a ira de Deus ela estava próxima, né? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aquela ira vindoura, a qual João Batista menciona, uma vez que ele censura os escribas e os fariseus, aquela ira trata justamente do dia do Senhor profetizado aqui em Malaquias. Era o dia que iria abrasar, que não deixaria nem raiz e nem ramo. Era disso aqui que João Batista estava falando. Está certo? Então agora vamos voltar ao livro de Mateus. Continuando então a leitura de Mateus capítulo 3, olha só o versículo 8 em diante. Produzi frutos dignos de arrependimento, e não penseis que basta dizer, temos por pai a Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz, das árvores. E toda árvore que não produz bom fruto, ela será cortada e lançada ao fogo. Que fogo seria esse? Era o fogo do juízo. Ou seja, a árvore aqui, é claro, né? A árvore aqui simboliza pessoas, né? Então todo aquele que não se arrependesse e não fosse batizado, seria condenado ao fogo. Esse fogo aqui seria o quê? Seria a manifestação da ira. A manifestação dessa ira aqui, ó. A ira futura. Uma ira futura, mas não futura da além de 2000 anos. Era uma ira que se manifestaria naqueles dias. Então era por isso que as pessoas deveriam se arrepender. Elas deveriam se arrepender e demonstrar esse arrependimento por meio do batismo. Certo? Então agora vamos avançar. Vamos avançar um pouco mais. E vamos ver agora no livro de Marcos. Há algo interessante em Marcos. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Olha só a ordem de Jesus aos discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, primeiro, Jesus ele disse aos discípulos dele para que eles fossem por todo mundo e pregassem o evangelho. Ora, o evangelho aqui, em que consistia a mensagem desse evangelho? Era o evangelho que João Batista começou a pregar. Ou seja, era o evangelho que arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Era essa a mensagem do evangelho. A mensagem, a nota tônica desse evangelho foi aquilo que João Batista começou a falar. Ou seja, o primeiro a anunciar o evangelho do reino foi João Batista.
quando ele chama o povo ao arrependimento e diz que o reino dos céus estava próximo. Então as pessoas iam ao batismo. Então é o que está dizendo aqui, ó. Quem crer e for batizado, ou seja, quem crer em quê? Crer implica o quê? Arrepender. Aquele que se arrependesse dos pecados e fosse batizado, seria o quê? Seria salvo. Mas quem não crê, será condenado. Seria salvo. Salvo do quê? Ora, seria salvo, não passaria por aquela ira. Lembra? Nós acabamos de ler aqui que quando os saduceus e os fariseus, eles compareceram ao batismo, João disse o que a eles? João censurou eles dizendo o seguinte: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Da ira futura. Então, essa ira futura seria o que? O juízo. Então, aqueles que se arrependessem dos seus pecados e fossem batizados, iriam escapar dessa ira. Mas quem não cresce seria condenado. Condenado a passar pelo juízo. Condenado a sofrer o dano da ira de Deus. Então, vamos lá. Então, vamos explorar aqui. Então Jesus ele disse que os discípulos eles iriam por todo o mundo pregar o evangelho. Certo? Então agora vamos ler Mateus 24:14. Nós vamos ver agora se esse mundo a qual aparece aqui seria o mundo cosmos, o globo terrestre, ou se trata de uma localidade específica, né? Então vamos a Mateus 24:14. Mateus 24:14. Eu vou ler esse versículo na Bíblia de Jerusalém. Olha o que diz, ó. E este evangelho do reino, olha, o evangelho do reino, em que consistia a mensagem do evangelho do reino? Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Era esta a mensagem desse evangelho. E as pessoas, ao atenderem a mensagem do evangelho, elas eram batizadas, e uma vez sendo batizadas em água, por meio daquele batismo, elas demonstravam de forma simbólica o arrependimento dos seus pecados e a preparação para a chegada do reino. Então, aqueles que atendiam a mensagem do evangelho do reino iriam escapar da ira vindoura, ou seja, iriam escapar da condenação. Então, aqui está, ó, Mateus 24, versículo 14. Ó, e este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações, e então virá o fim. Então Jesus ele deu essa incumbência de anunciar este evangelho aos seus discípulos, né? Jesus ele disse lá em Mateus 24, não, lá em eu acabei de ler aqui, ele disse, né, que em Marcos, né, no capítulo 16, o versículo 15 a 18, ele disse aos seus discípulos, né, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, né? E aqui, em Mateus 24:14, ele afirma que o evangelho do reino seria proclamado no mundo inteiro. Então, ou seja, este evangelho deveria chegar no mundo inteiro antes do quê? Ele deveria ser proclamado em testamento para todas as nações antes do fim. Então agora, olha só o que seria esse mundo aqui. Sobrescrita a palavra inteiro, nós temos uma letra F. Eu já, em vídeos anteriores, eu já havia mostrado isso aqui, né? O comentário dessa passagem. Mas eu vou mostrar novamente, porque é de suma importância. Eu posso até ser prolixo, mas é interessante bater nessa tecla novamente,
Porque o sistema religioso, ele insiste que Jesus não voltou porque o evangelho não foi pregado no mundo inteiro. Mas olha só o comentário que está nessa Bíblia. Veja que mundo era esse, onde este evangelho seria proclamado. Olha lá. Sobrescrita a palavra inteira, nós temos uma letra minúscula F. Vamos ao comentário. Sobrescrita a letra F, sobrescrita a palavra inteiro, né? Estava a letra F. Então, olha só o que seria o mundo inteiro onde o evangelho do reino deveria ser pregado. O mundo habitado oikomene, isto é, o mundo greco-romano. É preciso que todos os judeus do império tenham ouvido a boa nova. Então está aqui, gente. Quando Jesus fala que o evangelho deveria ser pregado em todo o mundo, e quando Jesus diz aos seus discípulos, né, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ele não está falando do planeta Terra. Ele está se referindo ao mundo greco-romano. É preciso que todos os judeus do império tenham ouvido a boa nova. Ou seja, esse evangelho, ele atingiu efetivamente as partes vitais do Império Romano. Olha lá, desde antes da queda do templo. Então, o mundo a qual Jesus ele menciona, tanto em Mateus 24, quanto em Marcos, capítulo 15, capítulo 16, e os versículos 15 a 18, era o mundo oikumene, o mundo greco-romano. Era esse o mundo onde o evangelho deveria chegar. Vocês entendem agora que quando Jesus fala ide por todo o mundo e pregai o evangelho, não é o mundo cosmos, e sim esse mundo, o mundo greco-romano? Então, uma vez que esse evangelho ele fosse proclamado no mundo inteiro, que era o mundo greco-romano, o que iria acontecer? Em testamento para todas as nações, né? Iria chegar ao fim. Ou seja, o fim era justamente o quê? A ira de Deus. A mesma ira futura que João Batista menciona ao censurar os fariseus e os escribas, né? A ira futura viria por meio da manifestação do fim. Agora, veja lá o fim. Olha só o fim. Então, eu vou dar um zoom aqui. Olha aí, sobrescrita a palavra fim, tem-se uma letra G. Agora, vamos ver o comentário do restante dessa passagem. Vamos ver do que se trata esse fim. Então, uma vez conhecido, né, de que o evangelho do reino ele iria atingir o mundo inteiro, nós mostramos que o mundo a qual o evangelho seria pregado era o mundo greco-romano. Eram as áreas vitais do Império Romano, onde as 12 tribos estavam dispersas. Agora veja lá o fim. Então foi dito que depois que esse evangelho atingisse esse mundo inteiro, o fim chegaria. Então virá o quê? O fim. Olha o fim. Isto é o fim da era presente e a chegada do reino de Deus em sua plenitude, cujo sinal antecipatório é a queda de Jerusalém. Está vendo aí, religioso? Você que prega que Jesus ainda não voltou, porque o evangelho não chegou no mundo inteiro, mas o fim a qual está lá mencionado em Mateus 24:14, não se trata do fim do mundo, mas era o fim da era presente. Qual era a era em que o povo de Israel vivia? Eles viviam debaixo dos rudimentos de Moisés. Então o reino de Deus ele chegaria, o sinal antecipatório da chegada do reino de Deus seria o quê?
a queda de Jerusalém. Então, a queda de Jerusalém nada mais é do que a manifestação da ira de Deus, a ira futura que João Batista mencionou logo no início do seu ministério, quando ele censurou os fariseus. Então é por isso que Jesus ele falava que aquele que crê e for batizado seria salvo justamente disso aqui, ó, da ira de Deus que se manifestou por meio da queda de Jerusalém, porque o reino de Deus ele deveria se manifestar, mas antes desse reino se manifestar, a ira de Deus se manifestaria antes. Então era desse dia do Senhor que o profeta Malaquias falava em seu livro. Então, era isso que eu queria deixar explanado e demonstrar aos senhores de que o reino de Deus ele já é uma realidade em nossos dias, gente. Porque a maior prova de que esse reino ele se manifesta é a queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém, ela foi o divisor de águas. A queda de Jerusalém, ela assinalou o fim da era mosaica. Uma vez que a era mosaica termina, o reino de Deus se manifesta. Esse reino de Deus ele se manifesta por intermédio da vinda do Filho do Homem. Certo? Olha só, eu vou colocar mais um versículo só para você ver a relação que existe entre o reino de Deus e a graça. Porque o reino de Deus, que se manifesta após a queda de Jerusalém, veja como esse reino é a graça. Veja aí. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Veja. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece quando? Na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, esperai inteiramente na manifestação do reino. Por quê? Porque o reino de Deus ele se manifesta com a queda de Jerusalém. Ele se manifesta ao término da ira de Deus. Ele se manifesta no fim do juízo. Ele se manifesta na revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo, ela seria o quê? Ela seria a sua vinda em glória. Então a vinda dele foi justamente isso, foi para trazer a manifestação do reino de Deus, que é a graça. Vocês entendem? Então vocês percebem que a manifestação do reino de Deus e a graça é uma coisa só? E essa manifestação desse reino, ela acontece na vinda do Senhor? E a vinda do Senhor, ela é manifesta na queda de Jerusalém? Porque com a queda de Jerusalém, termina-se a era mosaica e, de fato, o reino de Deus, a graça de Deus, ela é estabelecida de fato. Tá certo? Então, se hoje nós continuamos esperando o reino de Deus se manifestar, nós ainda então deveríamos estar vivendo a era mosaica. Por quê? Porque o reino de Deus é a manifestação da graça. E se a graça não se manifestou, entende-se que Jesus ainda não voltou. Então a era mosaica, ela ainda perdura em nossos dias. Então você vê que isso não tem coerência. Está certo? Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu desejo a você um excelente domingo. Tá certo? Se você está de pleno acordo, deixa aí o like, deixa o joinha. Se você não concorda, deixe o dislike. Volto a dizer, moramos em uma democracia. E em qualquer ambiente democrático, é salutar que haja o quê? A pluralidade de ideias. Isso é característico de qualquer democracia. Isso é saudável. Está certo? Então eu vou ficando por aqui. Eu volto
em tantos outros vídeos. Forte abraço. Tchau, tchau.